Agora sim, vamos colocar do início até no final, para o nosso telespectador ter uma noção da audácia do crime. Veja. É prova fundamental pela traficância, doutor, estava no bolso dele, ou seja, do autor. Se abaixa, se abaixa, se abaixa! Se abaixa! Se abaixa! Se abaixa! Se abaixa! Bom, doutor, ninguém nunca... Bom, o policial tem que estar sempre esperando pelo pior. Mas talvez nem na cabeça de alguém assim que fosse dar um depoimento naquele momento, poderia haver um ataque ao fórum, que é assim que foi colocado, e principalmente da maneira como foi feito, e pelas pessoas e pela toda a estratégia que eles fizeram naquele momento. Nem sempre dá para a polícia antecipar alguns passos desses vagabundos, tá? Aqui a palavra é bem essa mesmo. Uma questão de ordem, desculpe. A maioria dos fóruns no Rio Grande do Sul proíbe policiais de entrar armado na sala de audiência. Nós, policiais, devemos deixar a arma na portaria do fórum. Isso é um equívoco. A grande demonstração aqui do nosso comissário de que o policial não pode nunca ficar sem arma. Porque se o Ivan não estivesse armado naquela tarde, enquanto estava depoimento, ele não teria o que fazer. Provavelmente ele seria executado pelos criminosos se não tivesse com a arma. E eu sempre lutei, sempre declarei que há um equívoco em exigir que policiais civis e policiais militares deixem as armas na portaria quando dentro do fórum. Esta é a maior prova. Então eu aproveito o momento para desabafar. Desculpe, Ivan, mas eu aproveito o momento para dizer que essa ordem, essa determinação do Tribunal de Justiça que policiais civis e militares devam deixar armas na portaria é um equívoco. Provavelmente hoje nós teríamos aqui uma família enlutada com um policial morto e quem sabe até os juízes, promotores, advogados e outras testemunhas que estavam na sala. Graças à reação do Ivan naquele momento, que olhando para a rua enxergou os criminosos com arma, atirou e foi atrás, que eles recuaram. Porque se não estivesse armado, certamente eles continuariam atirando. Porque não teria o enfrentamento e o combate como teve. Desculpe, por favor. Quando eu levanto, e dá claramente para ver ali, depois de eu pedir para que eles abaixassem e tudo mais, eu consigo ver a presença de 3 pessoas, inclusive ainda atirando para dentro do fórum. Aí, qual que é a minha reação? Pegar a minha arma, ficar em punho, que dá para ver claramente que ali estava, a roupa da polícia, lógico, o pessoal me identificou muito a Polícia Civil naquele momento em relação a isso. Nós, policiais, devemos, acredito que a gente pode andar mais com a nossa questão do fardamento também nesses momentos, né? Conseguir sair porta fora e dá para ouvir que lá fora os indivíduos ainda estão atirando e eu efetuo 3 disparos em direção a eles. E aí eles fogem. E aí eles vão ao mato. Vi o rumo que eles tomaram. Se tu não tá armado, se tu não atira, eles vêm pra cima. Provavelmente eles iam avançar mais naquele momento lá. Claro. Quanto mais próximos das pessoas, mais a situação deles conseguirem alvejar alguém. Juiz, que no caso a juíza, promotores, testemunhas. Qualquer cidadão que estava ali. Inclusive pessoas que estariam na segunda vara também, no caso a civil, que é em cima, tinham pessoas lá também e tinham pessoas aguardando na sala de espera também. Então imagina o perigo que ocorreu naquele dia. E essa ação, muita gente fala, mas não foi muito bem planejada pelos vagabundos. Não, foi planejada sim. Consegui então levantar o portão eletrônico que era lá de trás do fórum, que tinham fechado todos os acessos, e eu fui pelo mesmo caminho, dei início ao mesmo caminho e vi perseguição. Tu viu os caras da janela e largou vi atrás. Como é que eles estavam de roupa, vi que tu foi sozinho ou não foi? No primeiro momento, até onde eles entraram, sim. Ainda efetuei mais uns disparos no mato, ali na direção em que eles estavam. Não houve o revite daí nessa hora. Tinha um colega da Brigada Militar, mais uma vez, dizendo aqui como é importante a gente ter essa colaboração também dos colegas da Brigada Militar. Por isso que eu digo que o Estado é um só nesses momentos, tá bom? A polícia é a polícia igual. Falei com ele, colega Siqueira, inclusive. Ele, Ivan, vamos lá, vamos atrás deles. Então, se tu sabe como é que eles estão vestidos, mais ou menos a estrutura deles, vamos atrás deles. E fomos alguns minutos, quase meia hora, pulando cerca, indo pelos matos, passando riacho, passando pedras, tudo por dentro do mato. E a gente sempre via em algumas cercas algum pedaço de
de roupa, então, e bem escura também da época que eles estavam. Falei, olha, isso aqui não é de agora, vamos seguindo. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Quando nós chegamos próximo do mato e saía para uma região de lavoura... Então, daquela saída do fórum, não cessou. vocês foram na perseguição. Não cessou. Logicamente, eu tenho uma coisa, eu sempre procuro deixar o meu celular na entrada para que quando tu esteja tomando o depoimento lá, ainda bem que é o celular, não a arma, né? Para não ser interrompido, né? Daí eu não gosto de deixar no silencioso essas coisas. Eu saí tão rapidamente que eu não peguei o celular, né? Mas ainda bem que o colega que teve comigo da brigada tinha o rádio e também tinha o celular. E a gente foi sempre botando a par. Eu já ouvia o delegado... Pedindo apoio. Isso, eu já ouvia o delegado Norberto também entrando em contato, já fazendo cerco, o delegado Norberto organizando ali também. A brigada militar também. E a gente, só que isso eles estavam mais para a área de mata. Eles estavam fazendo cerco exterior, né? Tanto que quando eu cheguei mais à frente, que eu estava à frente e o Siqueira me dando cobertura, aliás... Tu só pode fazer isso com uma boa cobertura de passagem e confiar no policial que está contigo. E eu confiei muito nele e ele em mim. Consegui ver duas pessoas com as mesmas vestes, a uns 60 metros, sentado numa ponte e um outro rapaz de pé. E eu vi que eles estavam concentrados em alguma coisa. Tia, é os três. Olha a roupa deles, já foquei a eles. No meio do mato, tu focou eles longe. Mas eles não viram você. Não viram. Daí eu fui um pouquinho mais pro lado no mato. O colega Siqueira, da Brigada Militar, foi vindo mais, mas a gente sempre tendo visão um do outro, né? Porque tinha três ali, daqui a pouco eles estavam esperando um resgate ou algo mais nesse sentido, né? Quando nós chegamos próximo a eles, já rendemos o que estava de pé e os dois estavam sentados assistindo um celular. Aí eu fiquei assim, daí, são vocês três, viram a roupa deles rasgada e tudo mais, Tava armado. Vocês? Não estava armado, tá? E a gente não conseguiu achar a segunda arma, que era nítido, era 2,38. E o que eles estavam olhando nesse celular? Porque, como eu disse para o senhor logo no início, numa preliminar que a gente fez ali, até nos chocou, porque a gente conseguiu pegar o celular deles ali e analisar. Simplesmente, eram três naquela ação, mas um estava filmando a ação dos disparos de arma de fogo contra o fórum. Ou seja, eles rapidamente... Eles iam estar publicando em Facebook, se vangloriando, e principalmente para dar uma satisfação para o chefe deles, que poderia ser resgatado. Então, enquanto dois dos criminosos disparavam contra o fórum, tentando matar o policial, tentando matar qualquer pessoa que estivesse ali dentro, um filmando para se autopromover, quem sabe no presídio, dentro da facção, dentro da sua organização. Olha a audácia desses criminosos. Pena que eles não reagiram, né? Porque certamente eles já teriam virado cadáver. Mais uma vez a legalidade com que a polícia trabalha. Exatamente. Não houve o confronto ali, porque ele estava armado. Poderia justamente justificar. Mas vocês usaram... disparo de arma de fogo, algumas cápsulas disparadas dentro do tambor. Mas a gente não agiu dessa forma, agiu sempre da área da legalidade. Aí o colega... O fator surpresa da abordagem de vocês... Tanto é que um ali já começou meio que falando, foi nós, foi aquilo, aí um era menor de idade. Não, e estava no... Mesmo que eles negassem, estava no celular. Um era menor de idade, tá? Era menor. E os outros maiores, embora um dos maiores sempre disse, eu sou menor, mas não era menor, ele tinha, acho que fazia uns 10, 15 dias. O vagabundo, na hora de ser preso, ele é menor, mas na hora de atirar, de tirar a vida, de matar, de assaltar, de roubar, ele não lembra que é menor. Perfeitamente. E olha só, disparar a esmo da maneira como eles fizeram, olha o que poderia acontecer no âmbito de um fórum, né, de Marau, e o que ia repercutir a nível nacional essa situação. E o que vocês apuraram nas investigações daí? Então, a gente começou a analisar, esses vídeos, né? A gente começou a querer entender, e aí que depois nós começamos a investigar a participação da esposa dele, porque houve uma delação por parte de um desses sujeitos presos, né? Naquele momento. E eles começaram a falar, ainda no atendimento médico deles, no dia da prisão, inclusive foi filmado um deles falando, de que havia um plano de fazer o resgate do fulano de tal, que era esse do criminoso que viria para a audiência, mas acabou não vindo. Mas eles se confundiram na entrada ao fazer isso aí, porque logo quando eu cheguei, veio uma da SUSEP de Guaporé trazer um outro preso para um outro interrogatório. Entendi. Veja bem como é que... Mas na cabeça deles, quem estava ali naquele momento era o que eles queriam resgatar. Então, daí, depois que nós apuramos tudo isso aí, foi pedido algumas apreensões de alguns objetos também, nós conseguimos constatar
que essa mesma mulher que estava lá dentro do fórum, que fica gritando e tudo mais, estava maculada já com um plano de resgatar, fira quem feria ali naquele momento, de resgatar o seu esposo, traficante, seu marido traficante. Sabíamos que tinha pessoas já dentro do próprio fórum ali que estariam fazendo o encaminhamento dele para um carro e que tinham pessoas, inclusive, vistas em vídeos, depois que nós captamos imagens, que nós temos um bom cercamento eletrônico em Marau também de câmera de vigilância. Que bom. Eu sou extremamente favorável ao cercamento. Feito desde 2015 ainda, com um trabalho muito bem feito entre a nossa prefeitura e ali a delegacia de polícia, né? E hoje nós temos quase que 100% de cobertura. E a gente conseguiu captar ali realmente que essas pessoas estavam circundando ali na hora dos fatos. Tanto é que um até se assusta quando eu passo próximo dele, tá? Dessas imagens. E se ele tivesse, e a gente acredita que sim, podia estar armado, poderia fazer o policial ali a qualquer momento pelas costas. Mas tinha muito polícia. Tinha 2 ou 3 polícias ali que iam prestar depoimentos também. Eu acho que isso deixou eles um pouquinho mais ressabiados naquele momento. Mas que depois, com a apuração, uma investigação muito bem feita pelo delegado Norberto, pela equipe de investigações, nós conseguimos, então, fazer todo um trabalho minucioso e sabemos que, inclusive, esse rapaz, quando esteve no presídio de Getúlio, ele já queria ser resgatado lá em Getúlio Vargas. E, com certeza, tinha alguns casos que o levariam para fora do estado. Então, para o senhor ver como que é o trabalho da Polícia Civil naquele momento, que você tem que atuar com extrema precisão, porque eu poderia ter efetuado o disparo de dentro do fórum para eles, mas como eu disse, ao meu lado tinha muitas testemunhas ali, e a gente não queria colocá-los em risco, que era mais importante eles se manterem protegidos pela parede do fórum, do que eu tentar um tiroteio e quem sabe acontecer algo de pior com eles. Tentei, quando eu fiz, foi fora do fórum, extremamente numa situação em que eu podia realizar naquele momento. O Ivan agiu de forma técnica porque o tiro policial é um tiro de responsabilidade. Exatamente. Tu não pode atirar para qualquer lado. O criminoso, ele atira e mata quem estiver na frente. Ele quer matar o Ivan, se matar a mim, tanto faz, ele matou. Agora o policial não pode sair atirando. Então eu te parabenizo por mais uma ação técnica tua, Ivan.